Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. E assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda que nós, parte ou herança na casa de nosso pai, não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão e arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Assim seja. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e de trás deles seguiu ao seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou por Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizestes que te esquivastes de mim, e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitistes beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andastes fazendo assim. Poder
havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do teu pai, por que fugistes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois, que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu e o que está contigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira dos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio? Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Assim seja. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que me vês meu é. E que farei hoje? Que farei hoje? E agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e ergueu por coluna, e disse a Jacó, seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e começaram ali sobre aquele montão, e chamou-lhe Labão Jegar-saduta. Porém, Jacó chamou-lhe de Gileade. Então disse-lhe Labão: este montão seja por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome de Gileade. E Mispa, porquanto disse antes o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro: se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém seja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha.
de que eu não passarei este montão para lá e tu não passarás este montão, esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naó e o Deus do seu pai julguem entre nós, e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos, suas filhas, e abençoou-os. E partiu e voltou Labão a seu lugar. Assim seja.